sejam bem-vindos a mais um encontro aqui da Pastoral Universitária e hoje a gente vai falar sobre mais um sacramento de serviço, o sacramento da ordem. No último vídeo a gente falou sobre o matrimônio, que é o primeiro dos sacramentos de serviço, e agora a gente fala sobre a ordem que fecha esse ciclo. O sacramento da ordem ele foi instituído por Jesus lá na última ceia, quando após ele institui a Eucaristia, que a gente já comentou também em um outro vídeo, ele fala, fazei isto em memória de mim. E ali ele envia aqueles apóstolos para que eles sejam os seus sacerdotes, após a partida e a ressurreição deles. Da mesma forma que a Eucaristia se fez presente naquele momento e se faz presente em todas as missas em que existe a consagração, o sacerdócio funciona mais ou menos da mesma forma. O nosso sacerdote verdadeiro e único é Jesus Cristo. E esse sacerdócio de Jesus Cristo se faz presente na missa pelo sacerdócio ministerial. Ou seja, quando o padre está lá celebrando a missa, quando um bispo está lá celebrando uma missa, não é o bispo e não é o padre propriamente que é o sacerdote verdadeiro ali. O sacerdote verdadeiro é Jesus Cristo. E o sacerdote, como nós conhecemos, né, o padre ou o bispo, ele faz essa ponte entre Deus e o ser humano. Até por isso a gente fala pontífice, né? Pontífice vem disso, vem de ponte. A pessoa que está ali como instrumento da graça, instrumento de Jesus para fazer essa ligação. O sacerdócio, na verdade a ordem, ela tem 3 graus. Bispo, presbítero e o diácono. Porém, dentro dessa ordem, existem 2 graus diferentes. Porque um deles é o sacerdócio propriamente dito e depois tem o diaconato. O diácono ele não é exatamente um sacerdote, mas sim alguém que serve aos sacerdotes. O sacerdócio em si é dividido entre episcopado e presbiterado. O episcopado é composto pelos bispos e o presbiterado pelos padres. Para falar um pouco melhor sobre isso, eu vou ler 3 passagens do Catecismo da Igreja Católica, os números 1594, 1595 e 1596. O número 1594 fala especificamente sobre os bispos. O bispo recebe a plenitude do sacramento da ordem que o insere no colégio episcopal e faz dele o chefe visível da igreja particular que lhe é confiada. Os bispos, como sucessores dos apóstolos e membros do colégio, participam da responsabilidade apostólica e da missão de toda a igreja, sob a autoridade do Papa, sucessor de São Pedro. Então o que a gente vê aqui? Que os bispos eles são sucessores dos apóstolos, enquanto que o Papa ele dá continuidade para o apostolado de São Pedro, especificamente, que foi o primeiro dentre todos os papas da igreja. No número 1595, tem uma passagem sobre os presbíteros. Os presbíteros estão unidos aos bispos na dignidade sacerdotal e, ao mesmo tempo, dependem deles no exercício de suas funções pastorais. São chamados a ser atentos cooperadores dos bispos. Formam, em torno de seu bispo, o presbitério, que com ele é responsável pela igreja particular. Recebem do bispo o encargo de uma comunidade paroquial ou de uma função eclesial determinada. E por fim, o número 1596 fala sobre os diáconos. Os diáconos são ministros ordenados para as tarefas de serviço da igreja. Eles não recebem o sacerdócio ministerial, mas a ordenação lhes confere funções importantes no ministério da palavra, do culto divino, do governo pastoral e do serviço da caridade, tarefas que devem cumprir sob a autoridade pastoral de seu bispo. Além disso, é interessante falar que o diácono ele pode ser casado, uma vez que ele não exerce um sacerdócio. Ele recebe a ordem, mas não se torna um sacerdote, se torna um diácono. E o diácono ele vai ter essa liberdade de ser uma pessoa casada. Uma coisa muito importante é que o sacerdote ele é a representação, digamos assim, de Cristo nesse mundo. Mas não é por isso que ele não é um ser humano que também peca. Então é muito importante que o sacerdote tenha uma postura
de retidão, uma postura correta, uma postura de temência a Deus, de modo que ele realmente guie os seus fiéis. Porque, uma vez que o sacerdote é o pastor desse rebanho, se ele adota uma postura incorreta, ele pode prejudicar muito os fiéis que seguem ele, porque ele é aquele líder espiritual ali da paróquia, da comunidade. Então, ao mesmo tempo que o sacerdote recebe uma graça muito especial, ele também recebe uma responsabilidade muito grande. As duas coisas vêm junto. A graça que Deus dá a partir do momento que ele é ordenado e a responsabilidade que ele passa a ter sobre aqueles fiéis. Ou seja, a quem muito for dado, depois muito será cobrado. E quem pode ser ordenado? Existem aqui 3 pré-requisitos e eu vou falar um pouquinho melhor sobre cada um deles, porque isso pode gerar uma polêmica que, na verdade, não é tão polêmico assim, a gente vai ver. Pode ser ordenados homens que tenham uma abertura para o celibato, ou seja, que eles já saibam que eles vão viver uma vida celibatária e que vão aceitar isso. E eles têm que passar por um tipo de preparo. Então, geralmente é feita uma faculdade de teologia e outra faculdade de filosofia, mas aí cada local tem também alguns outros requisitos próprios ali. Eu não vou entrar muito nesses detalhes. Mas, primeiramente, por que a igreja diz que só homens podem ser ordenados? Bom, primeiro é muito importante que fique claro que Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Então, ele não tem isso de homem e mulher, e hoje a gente vê uma sociedade muito machista, né? E Jesus veio exatamente para lutar contra isso. Jesus lutava contra as injustiças do seu tempo. Jesus era frontalmente contra qualquer tipo de machismo. Homem e mulher. E Jesus próprio mostra que, perante Deus, homem e mulher são iguais em sua dignidade. Então não se trata de um tipo de patriarcado católico, um tipo de igreja machista, não tem nada disso. O que acontece é que a igreja segue o que foi deixado por Jesus. E veja, o sacerdócio foi instaurado na última ceia. Quando a gente pensa em quem estava presente na última ceia, a gente vai lembrar, e pode mesmo ler na Bíblia, que na última ceia estavam presentes os apóstolos. E dentre os apóstolos de Cristo só haviam homens. Ou seja, Jesus chamou os homens para o seu apostolado. Mesmo Maria, que tinha uma graça muitíssimo maior que qualquer apóstolo, não foi chamada a ser apóstola. Mas nem por isso ela foi excluída da vida de Jesus e da vida de fé. Assim como existem várias passagens bíblicas em que a gente vê Jesus falando com Maria e com Marta, dando ensinamentos grandiosos para elas. O que acontece é que na igreja cada um tem o seu papel. E esse papel, ele vem do que Cristo deixou para a gente. Não quer dizer que a igreja vai ver a mulher como menor, e nem que vai ver o homem como maior, muito pelo contrário. A igreja tem a plena consciência de que, perante a Deus, homem e mulher são iguais em dignidade. Além disso, que eu comentei agora, o Papa João Paulo II, no dia 22 de maio de 94, escreveu uma carta falando sobre isso para os bispos do mundo inteiro. Eu vou ler só um trechinho dessa carta que fala bastante sobre isso que eu acabei de comentar. A Igreja Católica defende que não é admissível ordenar mulheres para o sacerdócio, por razões verdadeiramente fundamentais. Estas razões compreendem o exemplo, registrado na Sagrada Escritura, de Cristo, que escolheu seus apóstolos só entre os homens. A prática constante da Igreja, que imitou Cristo ao escolher só homens, e o seu magistério vivo, o qual coerentemente estabeleceu que a exclusão das mulheres do sacerdócio está em harmonia com o plano de Deus para a sua Igreja. Portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto da máxima importância que pertence à própria Constituição Divina da Igreja,
Em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos, declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal às mulheres, e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. Ou seja, a Igreja estaria indo contra o que Jesus deixou se abrisse um sacerdócio para as mulheres, porque Jesus passou esse sacerdócio aos seus apóstolos. E dentre esses apóstolos estavam apenas homens. Não é uma questão de fazer distinção, até porque, como eu disse, Maria, em questão de graça e de santidade, era muito mais elevada do que qualquer apóstolo ali. O papel dela só não era ser apóstola, era um outro. Além disso, a questão do celibato, que pode ser um pouco controversa também. E aí, quando a gente fala disso, e mesmo da questão do sacerdócio das mulheres, a gente vê que infelizmente existe uma tendência da gente mundanizar essas coisas que são coisas santas, são coisas do espírito e não da carne. Na questão do sacerdócio da mulher e mesmo do sacerdócio de um homem, a gente tem que entender que isso não é uma coisa assim que a gente vai olhar para um padre, aliás, que o padre vai entrar num sacerdócio porque ele tem uma pretensão de ser melhor que os outros. Muito pelo contrário. O padre, ele recebe uma graça especial, mas ele se faz menor, tal qual Jesus se fez, para cuidar dos irmãos. Então, às vezes a gente vê uma coisa meio que de dor de cotovelo, uma coisa meio mundana mesmo, de olhar e falar assim, mas se o homem pode, por que a mulher não pode? Ou no caso do celibato, se as pessoas que estão em matrimônio não precisam de celibato, então por que o padre precisa? Veja, isso seria ceder a um impulso completamente mundano. Por quê? Veja, da mesma forma que na questão de sacerdotes serem homens, a gente seguiu os passos de Jesus, no caso do celibato é a mesma coisa. Jesus viveu em celibato. Jesus não era casado, mesmo que dentro dos costumes dos judeus ele pudesse tranquilamente se casar. Ele foi contrário a esse costume. E ele reforçou várias vezes que os que quisessem o segui-lo deveriam seguir também os seus passos, ou seja, as suas atitudes. Deus deve estar acima de tudo na nossa vida, mas especialmente na vida dos sacerdotes, porque eles são os guias desse povo de Deus, dessa comunidade. O próprio Jesus fala em diversas passagens bíblicas, eu não vou pontuar todas aqui, mas são várias, em que existe um valor muito especial em renunciar a tudo por causa dele, inclusive mulher e filhos. Além disso, ele fala também que, e aqui eu vou ler um trechinho rápido de Mateus capítulo 19, versículos 11 e 12, Jesus explica lá que muitos, por conta dele, renunciariam de livre e espontânea vontade à união carnal, por causa do reino dos céus. E que nem todos seriam capazes de compreender essa palavra, somente aqueles a quem isso fosse concedido. Então, de quem que Jesus está falando aqui? Dos sacerdotes, das pessoas ordenadas que recebem esse chamado. Ou seja, Jesus permite que esse sacerdote entenda isso. Entenda não no sentido de simplesmente falar, ok, entendi. Não, no sentido daquilo fazer sentido para a vida dele. E aí ele sente esse chamado da vocação sacerdotal e começa a seguir esse caminho. Então, não é que a igreja impõe e fala assim, não, você tem que ser celibatário. O caminho é o inverso. O caminho é o inverso. Jesus, Deus, já mostrou para aquela pessoa que a vocação dela é essa. Então, a pessoa começa a seguir a sua vocação já sabendo da questão do celibato, porque aquilo faz sentido na vocação dela. Se você segue o matrimônio, a sua vocação é uma outra. A sua vocação é trazer pessoas a esse mundo, educar pessoas na fé, educar pessoas para serem pessoas corretas, pessoas boas, pessoas honestas.
São vocações diferentes e para cada uma dessas vocações existe um carisma que Deus dá para essa pessoa. Quem pode conferir o sacramento da ordem? Somente bispos. O bispo é que ordena pessoas que vão ser ordenadas. Além disso, quais são os ritos? Eu vou passar bem rápido aqui. Quais são os ritos e símbolos dessa ordenação? Para explicar isso, eu vou ler o número 1573 do Catecismo, que fala somente do rito essencial, e eu não vou entrar em maiores detalhes específicos da ordenação de diácono, de presbítero, do bispo, enfim. Eu vou ser mais breve hoje. O rito essencial do sacramento da ordem consta, para os 3 graus, da imposição das mãos pelo bispo sobre a cabeça do ordenado e da oração consagratória específica que pede a Deus a efusão do Espírito Santo e de seus dons apropriados ao ministério para o qual o candidato é ordenado. E quais são os frutos dessa ordenação? Primeiro, tal qual o batismo e a confirmação, a pessoa recebe um caráter espiritual indelével. A gente já comentou sobre isso em outros vídeos anteriores. Eu vou ler aqui um trechinho do Catecismo que fala sobre o padre que é exonerado. Então, número 1583. Alguém validamente ordenado pode, é claro, por motivos graves, ser exonerado das obrigações e das funções ligadas à ordenação ou ser proibido de exercê-las, mas jamais pode voltar a ser leigo no sentido estrito, porque o caráter impresso pela ordenação permanece para sempre. A vocação e a missão recebidas no dia de sua ordenação marcam a pessoa de modo permanente, e aí está o caráter indelével. Além disso, eu gostaria de ler um trecho muito bonito que o Catecismo traz. É um trechinho escrito por São Gregório Nazianzeno. Eu não tenho certeza se a pronúncia é essa, mas São Gregório Nazianzeno. É preciso começar a se purificar antes de purificar os outros. É preciso ser instruído para poder instruir. É preciso tornar-se luz para iluminar. Aproximar-se de Deus para aproximar dele os outros. Ser santificado para santificar. Conduzir pela mão e aconselhar com perspicácia. Sei muito bem de quem somos ministros, em que nível nos encontramos e quem é aquele para o qual nos dirigimos. Conheço a sublimidade de Deus e a fraqueza do homem, mas também sua força. Quem é, pois, o sacerdote? É o defensor da verdade, que se eleva com os anjos, glorifica com os arcanjos, leva ao altar celeste as vítimas do sacrifício, partilha do sacerdócio de Cristo, remodela a criatura, restabelece nela a imagem de Deus, a recria para o mundo do alto e, para dizer o que há de mais sublime, é divinizado e diviniza. Isso é um depoimento dele enquanto ele era sacerdote. Ele escreveu isso na sua juventude como sacerdote. E veja que essa passagem fala muito bem sobre o que é o sacerdócio e como você precisa, de fato, aprender o que você vai fazer para depois passar para os outros. Então, antes você se purifica para depois purificar. Eu achei uma passagem muito bonita e quis compartilhar isso com vocês. Além disso, a gente sabe que o sacerdote ele recebe uma graça toda especial, até porque ele vai ser essa ponte entre nós leigos, e Deus. E a partir dessa graça, ele se torna semelhante a Cristo. Então ele deve agir como Cristo agiu. E isso, voltando, explica muito bem a questão do sacerdócio dos homens e do sacerdócio de pessoas celibatárias. Mas é importante a gente falar também que, embora o sacerdote se faça menor, ele não é um homem comum. Ele é um homem elevado. Existe essa questão hierárquica na igreja que muitas vezes ela é desprezada nos dias de hoje, e eu acho que é sempre importante a gente retomar isso, que o padre de fato é uma pessoa especial. E não porque ele se considera especial e ele fez tudo isso para se colocar num patamar acima dos outros, muito pelo contrário. Porque o padre que segue a sua vocação, ele faz exatamente o oposto disso. Ele se diminui, mas Deus o eleva. Jesus entregou a palavra e os sacramentos para a igreja. E o sacerdote é
o caminho para que os leigos recebam isso. Então, a administração desse tesouro de fé para a sociedade, para os leigos, vai ser feita pelo sacerdote. Além disso, a função principal e a mais importante do sacerdote é a missa, é celebrar a missa e fazer a consagração da Eucaristia. Essa é a grande missão do sacerdote. Mas ele também tem outras funções importantes. Ele, por exemplo, recebe confissões, ele leva conforto espiritual para as pessoas que estão em pecado, para as pessoas que estão doentes, para as pessoas que estão em dificuldade. Ele ensina com maestria a palavra de Deus e explica e passa para as pessoas a palavra de Deus, e ele orienta os fiéis na vida deles. Mas eu acho que uma coisa que eu gostaria de trazer aqui e que eu acho válido falar é que o sacerdote faz isso com maestria, ele tem a vocação para isso. Mas algumas coisas nós, como leigos, podemos fazer também. Por exemplo, levar o conforto espiritual para o irmão, passar a palavra de Deus para o irmão, seguindo, lógico, a igreja, e orientar nossos irmãos no caminho deles. E sobre isso, o próprio catecismo traz uma coisa bastante interessante, que é que, em graus diferentes, todos nós, eu que estou falando aqui, você que está me ouvindo, todos nós somos sacerdotes. Em que sentido? Existe o sacerdócio ministerial, que são, de fato, pessoas ordenadas, e existe o sacerdócio dos leigos, que somos todos nós. Por quê? Porque se o sacerdote, o padre e o bispo, enfim, faz essa ponte entre os leigos, entre os seres humanos e Deus, nós, como leigos, fazemos parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós também temos um quê de sacerdote aí. Lógico, em essência são coisas diferentes, mas tem essa coisa da missão, essa coisa de fazer parte do corpo de Cristo e levar Cristo para os outros. O catecismo dos números 1546 e 1547 fala um pouquinho sobre isso, e eu vou ler esse trecho para vocês. Cristo, sumo sacerdote e único mediador, fez da igreja um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai. Toda a comunidade dos fiéis é, como tal, sacerdotal. Os fiéis exercem seu sacerdócio batismal por meio de sua participação, cada qual segundo sua própria vocação, na missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Pelos sacramentos do batismo e da confirmação, os fiéis são consagrados para formarem um sacerdócio santo. O sacerdócio ministerial ou hierárquico dos bispos e dos presbíteros e o sacerdócio comum de todos os fiéis diferem, entretanto, essencialmente, mesmo sendo ordenados um ao outro. Em que sentido? O sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da graça batismal, vida de fé, de esperança e de caridade, vida segundo o Espírito. O sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum. Refere-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. É um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e de conduzir sua igreja. Por isso, é transmitido por um sacramento próprio, que é o sacramento da ordem que a gente conversou aqui hoje. Então, tenha sempre isso em mente. Existe um sacerdote ministerial para guiar você. Existe um sacerdote que tem a vocação para isso e que tem a graça para isso. Mas você também tem que fazer a sua parte. Você, como leigo, deve passar essa palavra para outras pessoas. Deve oferecer conforto espiritual para outras pessoas. Você pode sim falar da palavra de Deus para outras pessoas. Você pode orientar os seus irmãos, desde que guiado pelo Espírito Santo e que tenha boa intenção nisso, você também pode seguir o seu sacerdócio de leigo e sempre entender e respeitar o sacerdócio ministerial. Ou seja, ele, padre, bispo, tem uma graça toda especial para isso. E é uma pessoa que dedica a vida a isso. Então, obviamente, ele vai saber mais do que você, ele vai ter uma graça maior do que você, ele vai fazer as coisas de uma forma mais adequada que você. Mas não por isso você vai lavar suas mãos e não vai fazer nada. Faça a sua parte e siga o seu padre, o seu bispo, enfim. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês o que é o sacramento da ordem, quem pode ordenar, quem pode ser ordenado, qual que é o papel do padre, do bispo, enfim. Espero que tenha esclarecido quaisquer possíveis dúvidas. Conto com vocês
no próximo vídeo da Pastoral Universitária. Peço que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal, ligue as notificações. Isso ajuda muito a gente a alcançar mais pessoas que podem se privilegiar com essa palavra. Então, até o próximo encontro da Pastoral Universitária.